Boas, temos aqui mais uma aula super importante do curso Lightroom versão 3. Agora vamos a falar das curvas de tons. O que é curva de tons? Curva de tons é a nossa mudança e transformação da imagem a nível de luminosidade. Ou seja, nós podemos acrescentar várias correções a nível de realces, claros, oscuros, sombras, más blancos, más escuros, realzar sombras, o realce de nossos highlights. Ou seja, as curvas de tons têm duas partes, que é a parte gráfica e a parte manual. Tanto uma como outra estão interligadas. Reparem, se eu mudar aqui o realce da minha foto, vai haver uma mudança automaticamente da nossa parte gráfica e ao mesmo tempo do nosso histograma, ou seja, a mudança que fizermos num destes parâmetros vai ser mudado aqui e também vamos a ter uma leitura da nossa imagem através do histograma diferente. Ou seja, toda mudança, uma coisa é muito importante para nós aprendermos, que é toda mudança de um parâmetro normalmente muda um segundo ou muda um terceiro, a depender das opções. E tanto funciona do lado contrário, ou seja, se nós mudarmos manualmente aqui parte da nossa curva de tom, também vamos a ter uma mudança ao mesmo tempo de nossos parâmetros manuais e de nosso histograma. Isso é muito importante, não só perceber como funciona para este tipo de programa, como para todo programa que tenha correção de cor. Ou seja, todo programa que tenha correção de cor vai ter os parâmetros a nível gráfico, vai ter uns parâmetros a nível manual e vai ter um histograma ou medidor da própria imagem, seja vídeo, seja fotografia, seja o que for, não é? Porque nós nas nossas aulas de histograma vamos aprender a cada um destes pontos, saber o que significa e poder, porque muitas vezes, vou dar um exemplo, podemos ver uma imagem no monitor. Podemos ver esta imagem neste monitor que eu tenho aqui, que está calibrado de uma forma diferente. Depois passamos para o cliente numa fotografia e vai aparecer outro tipo de cores. E nós vamos a dizer assim: epa, mas isto não era aquilo que eu estava a ver. Por quê? Porque imaginem-se, cada suporte que nós passamos dos nossos trabalhos, seja para um monitor, seja para um CD, para um DVD, para um tipo de fotografias e tal, vai ver-se de diferente forma. Então, para que serve o histograma? O histograma serve para nós sabermos medir a luminosidade da nossa foto, os pontos claros, os pontos escuros, os pontos de cor, para de forma a através do histograma poder exportar nossos trabalhos para diferentes formatos com padrão, ou seja, com um tipo de sistema padrão, que significa que qualquer pessoa que vir no outro tipo de suporte, de outro tipo de monitor, vai ver o mesmo histograma. Então o cliente pode dizer: epa, mas eu vi na sua empresa, vi uma cor e agora no meu computador vejo outra. Então aí nós podemos dizer: não, pelo histograma, pero temos aqui as cores todas nos formatos certos, ok? Isso é muito importante de perceber, porque vai poupar-nos muitos trabalhos, muitos problemas no nosso trabalho. Vamos aprender como medir um histograma, como exportar, como saber os padrões da indústria de cor, luminosidade e tal. Mas agora, para esta aula de introdução às curvas de tom, vamos aprender o básico. O básico é o seguinte: tenho aqui uma composição de vários tipos de imagens, ok? Nós temos aqui 4 parâmetros, ok? Temos 3 partes. Temos a parte do histograma para podermos medir o nível de cor da nossa imagem, de luminosidade, etc. Temos aqui a parte gráfica, onde nós podemos graficamente mudar os parâmetros todos. Reparem que cada vez que eu me movimento com meu rato aqui em cima, vai sendo selecionado vários tipos de parâmetros, o que facilita muito. Por exemplo, se eu estiver a mudar os claros, sei que aqui, de aqui para aqui, 23, reparem, estou mudando os claros, ou seja, estou acrescentando pontos brancos, estou acrescentando pontos brancos à minha imagem, ok? Vamos a ver, vou dar aqui um exemplo. Vamos a selecionar aqui, vamos a fechar mais na imagem para conseguirmos reparar melhor.
ok? Ela demora um tempinho. Aqui mais perto, 2.1, ok? A qualidade não é melhor, mas aqui podemos ver nesta imagem aqui. Se eu modificar os parâmetros do realce, o que vai acontecer? Para vermos as diferenças exatas, vamos a utilizar aqui nossa ferramenta de o antes e o depois, ok? Antes e depois, a imagem tal e qual como está aqui e depois das minhas correções. Porque se eu realçar a minha luminosidade nas fotos, vai começar a clarear a luminosidade da minha foto, ok? Podem reparar aqui tons mais vivos nos amarelos e aqui mais mortos. Okay? Reparem que cada vez que eu faço uma modificação no realce, há uma modificação na minha curva de tom gráfica e há uma mudança em como eu posso ler a imagem no meu histograma, ok? Se eu puser, por exemplo, claros, agora a diferença entre os claros e o realce. Realçamos na imagem os pontos mais claros, ok? A nossa luminosidade. Nos claros, realçamos a imagem por completo, ou seja, os escuros da nossa foto tomam proporções mais claras. Okay? Fica menos escuros, fica mais claros. Nos escuros acontece, oscurecemos as partes mais escuras de nossa foto, a depender dos parâmetros que nós utilizemos aqui. Ou seja, maior for o número, contra mais for o número, mais força nós damos a esta opção. Contra menor, mais tiramos, ok? As sombras, é mesmo para realçar as sombras das imagens. Reparem que, por exemplo, vamos a ver aqui, estou baixando ao meu nível de sombras. Aqui podemos ver aqui as sombras mais realçadas. Se aumentar o meu nível de sombras, vamos clarear as imagens num total, deixando as partes de preto mais claras. Ou seja, temos que ter sempre um equilíbrio entre os 4 parâmetros da fotografia, da parte que estamos a corrigir, ok? Tendo sempre em consideração que o histograma tem que estar a níveis aceitáveis, porque uma coisa é parecer-nos bem um tipo de fotografia a nós e depois o histograma mostrar-nos que temos saturação de brancos ou de negros. Não, e temos que conseguir um equilíbrio. Vamos a ter aulas para conseguir esse tipo de equilíbrio, ok? Agora temos aqui mais outra opção. Se nós clicarmos em cima de nossa curva de tons a nível gráfico, podem reparar que há um circulinho que vai para cima e para baixo. Esse circulinho significa o quê? Significa que se nós clicarmos uma vez no botão do rato, podemos ativar essa parte específica de nossa linha de curva de tons. Ok, reparem que eu estou a diminuir os meus claros ou estou aumentando, ok? Reparem que se eu for aqui embaixo, temos as sombras, os escuros e os claros e o realce. Podemos ver aqui sempre escrito ou em que parte nós estamos. Se nós trabalharmos daqui, por exemplo, estamos trabalhando as nossas sombras, ok? Reparem, se aumentar nossas sombras, também aumenta nossas sombras na parte manual, ok? Agora, por exemplo, claros, está aqui embaixo, sempre aqui embaixo. Reparem, claro, estou mexendo nos claros da nossa imagem, ok? Menos e mais. Sempre que for para baixo é menos, sempre que for para cima é mais, ok? Agora, por exemplo, vamos a mexer aqui no nosso realce. Reparem que fica sempre aqui uma linha em pontinhos, que foi a última modificação que nós fizemos. Ok? Modificação padrão, para nós termos uma guia, ok? Essa linha em pontinhos nunca muda. Fizermos o que nós fizermos, essa linha nunca muda, porque é a linha padrão, é a linha de pontinhos que nos vai guiar o que é o normal da nossa ferramenta. Por exemplo, se voltássemos aqui, agarrássemos aqui, fôssemos aqui, ok? Estamos normalizando contra mais nossa linha.
estiver dentro da linha de pontinhos, mais normalizado vai ser nossa imagem tal e qual como ela nos chegou a nós. Não se esqueça, temos o antes e o depois. Temos aqui outra coisa importante, que é nossa opção de linear. Podemos, por exemplo, se formos a contraste médio, vamos a ter já os presets contraste intenso. São presets pré-estabelecidos que podemos utilizar aqui. Se for linear, é linear. Se for contraste médio, é um contraste médio. Se for contraste intenso, é um contraste intenso. Ou seja, que nos contrastes vamos a ter mais intensidade nos negros, ok? Contraste médio, no branco, na luminosidade e linear. Podemos modificar aqui. Também podemos ativar aqui e desativar ou não nossa parte de manual de realces. Clicamos aqui, clicamos assim, ativamos a nossa parte manual. Ok? Nós podemos modificar todos estes 4 parâmetros à nossa vontade. Reparem como a linha se vai modificando a partir do momento que nós vamos mudando aqui, ok? Também podem, clicando 2 vezes no botão do rato, podem pôr por exemplo, 32. Podem pôr manualmente os vossos parâmetros, ok? Podem, por exemplo, ter imaginamos que vocês têm uma coleção de fotografias que foram tiradas todas com a mesma câmera, no mesmo tipo de estúdio, com o mesmo tipo de luz e tudo o resto. E podem ajustar uma das vossas fotos com os parâmetros e depois nas outras fotos da mesma coleção tiradas pela mesma câmera e no mesmo estúdio podem pôr os mesmos parâmetros rapidamente manualmente, e assim todas as fotos ficam com os mesmos parâmetros de escuridade, dos claros, dos realces e das sombras. Por isso, como ven, a curva de tons é uma ferramenta muito importante. A olho nu podemos fazer uma correção de cor a depender do que nós queremos mostrar com este tipo de foto. Qual é a mensagem que nós queremos dar com este tipo de foto? É uma mensagem de um céu luminoso, angelical, com amarelos, e em comparação à Terra é uma coisa mais escura, mais tenebrosa, depende do tipo de foto e do tipo de mensagem que vocês querem dar com o vosso tipo de fotografias e com a correção de cor. Não só a correção de cor serve como para pôr vossas fotos nos parâmetros normais de distribuição, como também serve para dar tipos de mensagens específicos depois da foto ser tirada. E todos nós sabemos que muitas vezes tiramos a tal foto, mas não tínhamos a luminosidade necessária, o tempo não estava com nevoeiro, ou estava com muitas nuvens, e tudo influencia no tipo de fotos, e nos permitem este tipo de ferramentas nos permite dar aquele toque especial a nossas fotos e acrescentar digitalmente aquilo que nós não conseguimos no momento daquela foto fantástica.